e na noite de quinta, o Fluminense amassou, humilhou o São Paulo no Maracanã com uma goleada de 6-0, 3 gols no primeiro tempo, aos 9, aos 16 e aos 24, ou seja, antes dos 25 minutos o Fluminense já ganhava de 3-0, e depois no segundo tempo mais 3 gols, João Kennedy aos 69, Canóbio aos 77 e Kevin Serna aos 87. Com isso, o Fluminense deu uma goleada histórica no São Paulo. O Fluminense garantiu sua vaga na Libertadores da América. O Fluminense foi, aqui a classificação do campeonato, foi ao quinto lugar com 58 pontos. Fluminense, Botafogo e Bahia, neste momento, disputam de forma ferrenha ali a quinta posição, e a quinta posição é importante porque com essa quinta posição o clube garante vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Então nesse momento Fluminense 58 com um jogo a mais, Botafogo 58 e Bahia 56. E com isso, mas pelo menos o Fluminense e o Bahia, todos esses aqui, os 7 primeiros, pelo menos já estão na Libertadores nas fases prévias, que a gente chama de pré-Libertadores. Ao mesmo tempo, essa goleada garantiu que o São Paulo não pode mais ir à fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, no máximo, vai para a chamada pré-Libertadores. E mesmo assim, o São Paulo não depende só de si para ir à pré-Libertadores. Ele precisa terminar em 8º lugar. Ele pode ser, por exemplo, na rodada ainda ser ultrapassado no 8º lugar pelo Grêmio, ou pelo próprio Red Bull Bragantino, que pode passar o São Paulo no número de vitórias. Ele tem que, nas últimas 2 rodadas, ficar na 8ª posição e ainda torcer para que ou o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil, porque com o Fluminense ou o Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil, abre a 8ª vaga para ir para a Libertadores. Então, esse é o cenário do São Paulo. Então, uma goleada espetacular do Fluminense, só mostrando o ritmo e o crescimento do Fluminense vertiginoso nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Fluminense vai chegar muito forte para a semifinal da Copa do Brasil, quando ele enfrenta o Vasco, e jogando muito bem, conseguindo jogar bem, ganhou bem do Fluminense, ganhou bem do Flamengo por 2-1, empatou com o Palmeiras jogando melhor, merecia ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque e ontem atropelou o time do São Paulo. E eu queria falar aqui, fazer uma correlação. Essa goleada que o São Paulo sofre, que é a pior goleada do São Paulo nos últimos 24 anos, a última vez que o São Paulo sofreu uma goleada desse tamanho, o São Paulo sofreu um vexame desse tamanho, foi em 2001, quando o São Paulo foi goleado pelo Vasco por 7-1. Num jogo muito particular, que o Rogério Ceni, então goleiro do São Paulo, foi expulso logo no começo do jogo. E aí ele fez uma falta fora da área, foi expulso, como manda a regra, e aí o São Paulo tomou 7-1 do Vasco, em São Januário. Essa era a pior goleada do Vasco, sofrida pelo São Paulo até a noite de ontem. Havia 24 anos que o São Paulo não sofria um vexame desse, e esse 6-0 aconteceu e foi construído pelo Fluminense ontem com muita facilidade. E aí, essa goleada sai numa quinta-feira, quando no sábado nós conheceremos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. E não será o São Paulo, né? Como todos sabem e como muito bem a torcida do São Paulo sabe. Eu queria fazer aqui uma reflexão. Vamos voltar ao meio de 2005. Ao meio de 2005, quando o São Paulo goleia o Atlético Paranaense no jogo de ida e garante praticamente o título da Libertadores sobre o Atlético Paranaense. Ali, em 2005, o São Paulo se tornava o primeiro tricampeão brasileiro de Libertadores. São Paulo tinha vencido em 92 e 93 e tinha vencido de novo em 2005.
Na sequência desse título da Libertadores 2005, o São Paulo consegue outra final de Libertadores, é derrotado pelo Internacional na final de 2006, consegue outras campanhas de semifinal de Libertadores e consegue um tricampeonato brasileiro, 6, 7 e 8. Se você volta para o meio de 2005 e você fala para algum torcedor o seguinte: olha, torcedor do São Paulo, eu vim do futuro. Eu vim 20 anos da frente. Eu sou um viajante no tempo e fui a 2025. E eu estou te dizendo que em 2025 nós teremos o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Aí o torcedor do São Paulo vai ter certeza que é o São Paulo. Ou mais ainda, o torcedor do São Paulo vai falar: é impossível o primeiro tetracampeão brasileiro ter saído em 2025 só. Porque em 20 anos, é lógico que o São Paulo ganhou outra Libertadores. Se você veio do futuro, uma pinóia. Você é um picareta. Porque é impossível que o São Paulo, de 2005 a 2025, não tenha ganho nenhuma Libertadores. É maluquice que eu tô falando? É plenamente factível alguém, um torcedor do São Paulo em 2005, não acreditar que o São Paulo ficaria 20 anos sem ganhar uma outra Libertadores. Totalmente factível. Mas eu vou além. Se você em 2005 fala para um torcedor do São Paulo que o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores seria Palmeiras ou Flamengo, o torcedor do São Paulo vai dizer: porra, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Isso é impossível acontecer. Porque em 2005 o São Paulo conquistava seu terceiro título da Libertadores. O primeiro clube brasileiro a ter 3 Libertadores. Flamengo e Palmeiras na ocasião só tinham uma Libertadores. E além de uma Libertadores, tinham... nos últimos anos, né, o Palmeiras até tinha sido vice em 2000, tinha sido semifinal em 2001, mas como o cenário dos clubes lá em 2005, o Flamengo em 2005 brigou para não cair até a última rodada. O Palmeiras em 2005 já não tinha o apoio da Parmalat e estava ali começando a patinar. Se você volta no tempo e em 2005 diz para um torcedor do São Paulo que o primeiro tetracampeão brasileiro sairia em 2025 e seria Palmeiras ou Flamengo, o torcedor do São Paulo ia rir na sua cara. Ele ia achar isso daí é uma peça de ficção. E é isso que vai acontecer. Nos últimos 20 anos, o São Paulo não ganhou nenhuma Libertadores. Nos últimos 10 anos, o São Paulo tem uma semifinal de Libertadores, que foi aquela semifinal de 2016 contra o Atlético Nacional. E o São Paulo, 2 dias antes do primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores ser decidido, o São Paulo toma uma goleada vexatória de 6-0 para o Fluminense dentro do Maracanã. E isso só mostra o estado de coisas que tá o São Paulo.